Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai ver essa formação, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos nos encontramos de uma outra forma, né, virtual, porém já desejo a todos um bom trabalho, fiquem atentos, né? O encontro, ele é virtual, então ele requer uma atenção de todos, uma escuta mais ativa. E se, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês encaminhem para o WhatsApp, né? Que é lá também o nosso ponto de encontro semanalmente. Para iniciarmos a nossa conversa, né? Já começo com a seguinte pergunta: é fato ou fake? Irei colocar aqui algumas manchetes, né, de reportagens e vocês me ajudarão a responder. Professora ganha carro de presente dos alunos pelo dia do professor. É fato ou fake? Uma notícia que a gente gostaria, inclusive, de ouvir, né? Mas é fake. A manchete viralizou em 2022, mas foi desmentida. Era uma propaganda, né, de uma loja para, com o propósito de chamar a atenção. Aluno de terceiro ano entrega redação com citação de TikTok e gabarita a proposta do Enem. Fato ou fake? Vocês acreditam que alguém pode gabaritar uma prova apenas colocando citações que ele viu no TikTok? Né? Acho que todos conhecem a plataforma TikTok. Não sei se é possível ou não, mas se tratando dessa manchete, dessa reportagem, é fake. Nunca houve registro real disso, mas muitos estudantes tentam incluir influenciadores nas redações, né? E aí nós temos aí já o nosso ponto de opinião com relação a isso. 3. Aluno faz vaquinha e compra livros para a sala inteira. Já lembrando aqui de nossas falas e nossos encontros, será que isso é fato ou fake? Faço aqui o questionamento para vocês, mas já digo, muito feliz que isso foi fato. Aconteceu em São Paulo com um estudante de ensino médio que ganhou destaque em 2023. Olha que notícia boa, né? De repente, a gente ouvir uma mensagem como essa, ouvir uma reportagem, ouvir uma manchete, é até inacreditável no contexto, né? Inclusive das conversas que a gente tem sobre a questão de estar instigando o aluno à leitura. E quando você vê um outro aluno instigando outros alunos a comprar livros, né? Isso é maravilhoso, até parece ser fake. Escola implanta chip nos alunos para melhorar desempenho. Tendo em vista aí tantas mudanças que nós temos aí, principalmente na ciência, no que diz respeito ao conhecimento científico, né? Mais atuais e com tanta rapidez. Será que isso é fato ou é fake? Colocamos aqui até uma foto, né? Para como ter o microchip implantado na mão. É fake, notícia falsa disseminada nas redes sociais em 2019. Isso nunca aconteceu. Aluno de escola pública passa em primeiro lugar em medicina e diz que nunca fez cursinho. Será que isso é possível? Não sei, quero ouvir isso, inclusive, em nossas conversas, né, do que vocês acharam dessa reportagem. Pode até dar uma breve pesquisada, se de fato isso aconteceu ou não, mas nós temos informação de que nós temos aí na internet diversos relatos reais e manchetes também são muito frequentes em periódicos locais, em jornal, em rede social, de que muitos alunos de nós, principalmente o que a gente ouve, né, de nossa rede pública, que eles não fizeram cursinho e que conseguiram passar apenas com as nossas maravilhosas aulas. Isso é muito bom, né? Quando a gente vê o resultado de nossa prática docente acontecendo na prática e a gente fica muito feliz. Aluno psicografou a redação do Enem e tirou nota 1000. Isso é fake, né? É satírico e viral, mas sem base real. Circulou como um meme, né? Às vezes o aluno baixa a cabeça ali achando que algo realmente vai incorporar algo, mas não funciona. Ou estuda ou não passa, né? Ou assiste a aula, ou assiste a recomposição, ou fica mais complicado ainda. O professor é demitido por ter corrigido 120 redações em apenas 2 dias. Escola achou suspeito. Será que é verdade ou é fake?
Será que é verdade ou é fake? É fake, né? Circulou em páginas de humor, né, como um meme, mas professores se identificaram com exaustão. Na verdade, os professores, como estão muito exaustos, e com a carga de trabalho, né, sempre muito sobrecarregado, 120 redações em apenas 2 dias. Para quem tem a nossa rotina, isso não é possível, né? Então é fake. Não existe nenhuma notícia que comprove tal fato. Professor ganha aumento salarial após elogio de aluno em rede social. Gente, isso é fato, é fake. Fake, não precisa questionar muito, nem fazer a breve pesquisa. Apesar dos desejos, né, de nossa categoria, a Manchete foi criada por uma página de humor docente. Mas era isso, o nosso ponto de conversa é sobre a, o gênero textual reportagem, né? E nada melhor do que começar já instigando não só a mente de vocês, professores, mas como também de nossos alunos, né? Então, nós vamos hoje caracterizar o gênero textual reportagem, as habilidades de leitura associadas a esse gênero trabalhado no mês de maio, operações cognitivas associadas às habilidades e encaminhamentos para o encontro. Nós temos aqui, eu coloquei aqui algumas imagens para a gente já ver o formato e assim também, consequentemente, a gente poder mostrar, né, as manchetes das reportagens, o formato como elas aparecem, né, os diferentes suportes onde ela aparece, para que esse aluno consiga visualizar com clareza o gênero e principalmente saber onde esse gênero circula. Dimensões do modelo didático, né? Nós vamos analisar o que? As condições de produção, a importância das condições de produção, o conteúdo temático que as reportagens trazem, o plano global, o estilo, né, que cada repórter tem ao escrever uma notícia. Vamos lá. Então, a reportagem, né? Não sei se vocês já trabalharam esse gênero em 2025 com seus alunos, mas é sempre importante que a gente retome alguns conhecimentos para que a gente possa realmente materializar isso na prática em nossas aulas. Então é importante a gente estar novamente revisitando os nossos livros, aprofundando os nossos conhecimentos para que a gente tenha mais clareza de como trabalhar determinados gêneros, né? Então a reportagem, ele é um gênero textual jornalístico que tem como objetivo informar o público sobre um fato, tema ou acontecimento de interesse social, de forma aprofundada e contextualizada, né? Ela é diferente da notícia, né? Porque a reportagem, ela investiga mais detalhadamente os acontecimentos. Ela pode, o que é que vem como um acréscimo, que principalmente diferencia ela da notícia? Apresenta entrevistas, claro que isso não é regra geral, né? Mas vamos lá para as características que diferenciam, inclusive, da notícia. É, além do detalhamento dos acontecimentos, né? Apresenta, às vezes, entrevistas, dados, análises e diferentes pontos de vista. Ela é elaborada com base em pesquisas e apuração dos fatos, utilizando uma linguagem clara, objetiva e, por vezes, com traços de subjetividade, né? Um pouco da marca de quem está escrevendo, a voz de quem está escrevendo. Esse gênero pode ser veiculado em meios impressos, digitais, televisivos ou radiofônicos, buscando sempre ampliar a compreensão do leitor sobre os temas abordados. Então, aqui nós temos uma excelente oportunidade de trabalhar com esse gênero de diferentes formas, né, a depender dos as condições de produção, o gênero reportagem, eu coloquei mais uma vez aqui uma capa de um jornal para esse aluno ver onde é que ele vai encontrar esse gênero, né? Quanto às condições de produção, o veículo de comunicação, ele define o estilo, a profundidade e o tipo de linguagem utilizada na reportagem. Então, dependendo do público, dependendo desse suporte, se é uma revista científica, se é um jornal, né, se é uma página na internet, isso vai definir a profundidade ou não, né, e a linguagem dessa reportagem, dependendo desse público que se quer atingir. O momento histórico, o contexto social também vai influenciar a escolha dos temas abordados e a forma como são tratados. Então, dependendo do momento histórico, de que contexto essa reportagem foi escrita, né, ela pode influenciar também na escolha desses temas. Intenção do autor, ela pode variar entre apenas informar, como ele pode utilizar essa reportagem para denunciar, para analisar ou provocar reflexão. Afeta diretamente a construção da narrativa jornalística.
Qual é o público-alvo? Determina o vocabulário, o nível de aprofundamento, né, e recursos de apresentação da informação. Então, dependendo do público-alvo, né, esse vocabulário ele vai ser alterado para que eu possa atingir o meu objetivo. O nível de aprofundamento, se de repente for uma reportagem publicada em uma revista para jovens, a linguagem vai ser outro. O nível vocabular, né, vai ser outro. Então, esse gênero ele vai ser moldado de acordo com questões de produção, aspectos técnicos, editoriais, sociais, culturais e humanos. Todos esses elementos combinados moldam a produção da reportagem, que buscam atender às necessidades de uma sociedade em constante mudança. Então, quanto a essas condições, a qualidade, né, das fontes influencia na credibilidade e a confiabilidade das informações apresentadas. Por isso que logo no início eu coloquei, até para a gente já começar a instigar, principalmente se vocês levarem essa pequena atividade para a sala de aula, né, para que a gente possa realmente começar a fazer com que o nosso aluno já comece a fazer uma curadoria sobre aquilo que ele está lendo, né? Para saber a confiabilidade e a credibilidade de onde ele leu essa informação. Dependendo de onde essa informação seja divulgada, ela pode ser confiável ou não. E cada vez mais, quando esse aluno vai se apropriando desse gênero, ele vai também vendo a importância que é ver a qualidade das fontes. Suporte que será veiculado. Ele pode ser impresso, como a gente já falou, ele pode ser digital. Eu coloquei aqui algumas fotos para que a gente possa visualizar isso, né? Essa reportagem acontecendo de diferentes formas, né? Aqui nós temos uma pessoa com um computador, nós temos uma professora na sala de aula, nós temos a manchete no jornal. Então, pode ser por meio televisível, essa reportagem pode ser por meio do rádio. Aqui em nossa cidade pequena isso é muito comum, as pessoas ainda ouvirem o rádio, as reportagens, afetando a forma de apresentação da reportagem. Então, dependendo de como ela seja veiculada, se é digital, se é radiofônico, né? Essa linguagem, essa apresentação, ela vai ser alterada. Perfil do jornalista. O repertório, a experiência e a perspectiva pessoal do profissional interferem no tom e na credibilidade do texto. Então, quando você está lendo, inclusive isso vai diferenciar, dependendo e aí isso a gente, enquanto professor, a gente faz essas observações de uma maneira bem mais precisa. O nosso aluno ele precisa ser ensinado a olhar, por exemplo, o que é que tem por trás daquele discurso, né? Daquele repórter, quando ele vai escrever determinada reportagem. E como isso é colocado para nós, né, que vamos ler essa notícia. Que intenções tem por trás, né, desse texto? Conteúdo temático do gênero reportagem. Variedade de temas. Então, a gente precisa mostrar para o nosso aluno que a gente pode fazer uma reportagem, construir uma reportagem, ou eles podem ler uma reportagem com diferentes temas. De repente, aí nós podemos, cada vez mais, estar despertando o gosto do aluno por esse gênero, né? Que hoje, por exemplo, vocês sabem que o jornal escrito não é um suporte, uma forma mais acessível para o nosso aluno, que praticamente está desaparecendo. Então, hoje o suporte que os alunos têm mais acesso é a rede social. Nesse ponto de vista, né, a gente pode tentar colocar para o nosso aluno temáticas que estejam mais de encontro que irão de encontro ao meio que eles vivem, né, aos gostos, e aí mostrar que, inclusive, que eles podem ser mais na frente possíveis leitores de reportagens, né? Isso vai ser muito importante, não só para a apropriação do gênero, mas para que eles se mantenham atualizados. E a gente vai, com esse trabalho, estar construindo aqui não só um leitor de reportagem, nem somente o trabalhar com a apropriação do gênero, né? Mas despertar nesse aluno uma leitura de um texto que vai ser, inclusive, eficaz, um texto que vai ter de suma importância para o, o trabalho dele na hora de produzir o texto na redação do Enem, na hora de responder questões do Enem, porque é lendo reportagem, é lendo notícia que esse aluno vai se familiarizar com as diferentes notícias aí do Brasil e do mundo. Fatos reais e relevantes, a reportagem tem como base acontecimentos verdadeiros e de interesse público.
Temas mais recorrentes, né, que pode estar atrelado à área da política, à área da economia, à saúde, né, a educação, a ciência, a tecnologia, o meio ambiente, as questões sociais. E aí a gente pode, inclusive, estar levando para esses alunos reportagens feitas por portais locais. Isso vai ser muito produtivo, porque eles vão entrar em contato com notícias que são são muito próximas do mundo, do universo em que eles vivem. Outros temas possíveis: cultura e arte, entretenimento, esportes, comportamento, desde que apresente relevância social e interesse coletivo. Esse é o ponto-chave. O plano global ou a forma composicional do gênero reportagem, né? Isso que é muito importante para que esse aluno consiga enxergar o formato desse texto, né? Inclusive fazer, a partir desse plano global, uma diferença com os demais gêneros que pertencem ao campo jornalístico midiático. Então, primeiro, título e subtítulo, que deve ser chamativo, informativo, destaca o aspecto mais relevante do tema, né, o título e o subtítulo. Tem a função de atrair a atenção do leitor, então a escolha dessa temática vai ser muito importante, inclusive para o sucesso dessa reportagem, né? A Líade, que é a abertura que apresenta o assunto de forma interessante e informativa, que seria mais um atrativo sobre o que será abordado. E aqui eu coloquei algumas páginas de jornais, revistas, que é para mostrar para o nosso aluno aonde essas reportagens podem ser veiculadas. O corpo da reportagem, né? Ela desenvolve e aprofunda o tema, né? Com mais detalhes, fazendo as análises, caso seja necessário, dados, né? Diferentes pontos de vista. Pode ser dividida em blocos temáticos com uso de subtítulo, facilitando a leitura. Nós temos reportagens que podem ser pequenas e, dependendo da necessidade de um maior detalhamento, né, ela vai ser dividida em blocos temáticos. E a conclusão, que retoma a tese sintetizando os argumentos e apresentando uma proposta de solução, reflexão, chamando para a ação do leitor. Então, fontes de informação. O que pode ser colocado nessa reportagem como fonte de informação que vai reforçar aquilo que o repórter está dizendo, né? Por exemplo, colocando aqui nessa matéria, número de crianças e adolescentes obesos aumenta 10 vezes em 40 anos. O que a gente pode colocar para reforçar isso? Entrevistas, dados estatísticos, documentos oficiais, né? A gente pode colocar artigos científicos, a gente pode colocar pesquisas mais atuais que vão garantir a credibilidade e enriquecer esse conteúdo, dando mais confiabilidade ao leitor, né? Para que ele leia essa reportagem com mais segurança. E aqui nós temos um resumo, né, das partes que compõem a reportagem, né, que é o título, que destaca, né, vem destacado no corpo do texto, o subtítulo situado logo abaixo do título, a líade, que eu procurei colocar aqui, que é para o aluno, você já ir apontando de como esse aluno pode estar identificando aqui todos esses elementos, né? A estrutura da reportagem não segue um padrão, um modelo fixo, principalmente no corpo do texto. Isso ocorre porque cada repórter costuma ter um estilo próprio. E é bom que os alunos eles entrem em contato com outros jornais, Folha de São Paulo, a nível de Brasil, né? Como a nível local, como o Meio Norte, como portais, como eu já falei, portais locais da própria cidade, para que eles possam, inclusive, observar a linguagem utilizada por esse repórter. Estilo e gênero da reportagem. Ele é predominantemente informativo. Apresenta os fatos com base em fontes confiáveis e dados verificáveis. Às vezes eles colocam lá as suas fontes de pesquisa, né? Alguma pesquisa acadêmica, alguma fonte retirada de algum dado, de algum lugar realmente confiável. Geralmente esses jornais, né, já renomados, que já são conhecidos pelo público, eles vão ganhando confiabilidade justamente por conta disso, né? Possibilidade de traços narrativos e descritivos, uso de recursos de descrição, de narração e certa criatividade, especialmente em reportagens culturais, reportagens investigativas, justamente para ser um atrativo a mais desse interlocutor. Objetividade com aprofundamento, né? Difere da notícia por permitir uma linguagem mais elaborada e análise aprofundada do conteúdo, né? Diferente da notícia. Variações conforme o veículo e o público-alvo, ele pode ser impressos, jornais, revistas,
linguagem mais formal ou analítica e analítica, mídias digitais, estilo mais leve, mais dinâmico, mais acessível. Então, dependendo de onde essa notícia vai ser veiculada, nessa reportagem, a linguagem pode ser mais ou menos formal, o estilo, né, pode ser mais dinâmico ou utilizar-se de uma linguagem mais acessível, dependendo também do público que irá ler essa reportagem. Compromissos estilísticos fundamentais: clareza, veracidade das informações, imparcialidade e apresentação de múltiplos pontos de vista. Combinação de precisão e fluidez, né? O estilo do gênero reportagem. Une rigor jornalístico, com textos envolventes, facilitando uma compreensão crítica e ampla dos temas tratados. Gente, é uma excelente oportunidade de mostrar para o nosso aluno, né? De fazer com que ele leia outros textos e assim consiga construir sua própria opinião. Não existem poucos gêneros tão completo quanto a reportagem e que vai trazer inúmeras contribuições para esse processo do aluno de compreensão leitora, de gosto pela leitura, assim como também uma maneira desse aluno estar se apropriando cada vez mais daquilo que está sendo veiculado, se atualizando, o que está acontecendo. Recente, por exemplo, recentemente sumiu uma menina numa escola da rede pública de Teresina, né? Lá eles colocam a notícia: a menina desapareceu de 15 anos, né? E sem muitas informações, eles apenas tentam responder a seguinte questão: o quê? O que aconteceu? Com quem? Né? Quando foi que aconteceu? No dia tal, onde? Na porta da escola. Como? Ela saiu da escola e ninguém viu. Por quê? Então, a notícia tenta, a princípio, responder a essas questões. Nem sempre dá para responder logo no início. Mas o que, é que vai acontecer? Ao longo dos dias, do passar dos dias, né? O próprio jornal, eles vão tentando fazer uma reportagem mais investigativa e vão passando mais detalhes do caso. E isso deixa de ser notícia e passa a ser o quê? Uma reportagem, porque a reportagem se diferencia por oferecer uma abordagem mais aprofundada. Então, às vezes, eles vão, por exemplo, falar um pouco da vida dessa adolescente, como era a rotina, para tentar realmente descobrir onde é que essa menina está ou por que, que ela subiu ou desapareceu ou de repente foi sequestrada. Além de relatar os fatos, ela contextualiza, analisa causas e consequências e apresenta diferentes perspectivas, incluindo entrevistas e dados complementares. Ontem acharam a adolescente. Então agora vão tentar descobrir o que de fato aconteceu e aí através de uma reportagem talvez bem mais aprofundada possa se traçar todo o percurso dessa adolescente até ela ser encontrada, né? Como foi que aconteceu esse encontro, né? Por que essa adolescente de 15 anos foi encontrada na casa desse homem, né? Como foi que ela foi parar lá. A linguagem ela tende a ser mais elaborada e há espaço para a narrativa jornalística com o envolvimento do repórter, dando às vezes a sua opinião na construção do texto. Então a notícia, resumidamente, ela trata de fatos recentes, específicos. Já a reportagem ela trata sobre temas atuais, só que de uma maneira bem mais. Então, reportagem, aí nós temos aqui a diferença da reportagem escrita, que é aquela veiculada naquele jornal, de papel, em revistas, né, material impresso. E a reportagem televisiva. A reportagem escrita, veículos, jornais, revistas, sites, linguagem formal e descritiva, formato, o texto com título, subtítulo, parágrafo, fotos, gráficos, o ritmo. O leitor escolhe o tempo de leitura, recursos, palavras, imagens, estatísticas, dados. Na reportagem televisiva, se vocês, inclusive, conseguirem planejar um momento para que o aluno possa comparar uma mesma notícia sendo veiculada em um jornal escrito e uma mesma notícia sendo veiculada no telejornal, a gente já teria aí um material muito bom para a gente conversar com o aluno sobre o gênero em sala de aula. Então, sobre a reportagem televisiva, nós temos o telejornal, programa de TV, vídeo online, a linguagem oral, mais simples e mais direta, o formato, apresentação com vídeos, com áudios, narração e entrevistas, o que acaba às vezes até atraindo mais o público que não tem esse hábito de leitura, né?
Ritmo, o tempo é determinado pela duração da matéria. Recursos, imagem em movimento, som, música, efeitos visuais. Orientação sobre a importância do ensino da aprendizagem do gênero reportagem. Vamos ver o quanto que esse gênero é importante para o aluno, a compreensão desse gênero. Explica que a reportagem é um gênero informativo e investigativo. É importante na apresentação do gênero abordar que ele aborda fatos reais com aprofundamento, usa uma linguagem clara e objetiva com possibilidade de recursos narrativos e descritivos, diferenciação entre gêneros jornalísticos, comparar com notícias, destacando a estrutura da reportagem, título, lead, corpo, fontes, conclusão. É sempre bom estar fazendo esse comparativo para que os alunos, hora ou outra, a gente confunde notícia com reportagem, na hora, inclusive, da nossa fala, mas na prática a gente sabe qual é a principal, qual a principal diferença, mas o nosso aluno, será que ele sabe? De repente, um gênero desse caindo na prova do Enem, nosso aluno já sabe fazer essa diferença, né? Além da função social, que é informar e promover reflexão sobre temas relevantes, né? Uma notícia de jornal, ela cabe aí na sala de aula diferentes debates, dependendo da temática que vocês estão levando para a sala de aula, né? Leitura e análise de reportagem, né? Nós temos aí uma possibilidade, orientações sobre a importância do ensino do gênero reportagem, é justamente por trabalhar textos de diferentes formatos, uma oportunidade do aluno trabalhar, inclusive, na construção de uma reportagem, identificar elementos estruturais, temas abordados, ponto de vista, efeito de sentido. Vocês podem levar recortes de reportagem com o mesmo tema de diferentes jornais para trabalhar justamente essa linguagem trabalhada, debate em sala de aula. A reportagem é uma excelente oportunidade da gente estimular a leitura crítica e o posicionamento do aluno. Trabalhar temas atuais de interesses e de interesse do estudante, né, como questões ambientais, problemas sociais, assuntos educacionais e culturais, temas locais. Quanto ao material trabalhado agora para o mês de junho, o que é que nós temos? A reportagem, né, que pertence ao campo jornalístico midiático. É importante a gente estar destacando aqui campo de atuação, porque aí nós vamos ver quais outros gêneros esse campo abarca, para que esse aluno consiga entender em que momento ele vai usar esse gênero, por que ele precisa compreender e entender o gênero reportagem, ver como é a sua estrutura. E dentro desse material, quais descritores nós vamos trabalhar? O D3, D3, D18, D1 e D14, e os descritores críticos D2, D4, D9, com níveis de proficiência N1, N2, N3 e N4. E a gente já explicou por que a gente está trabalhando numa questão do Enem, a crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Nós temos aqui uma reportagem que veio associada a uma imagem, isso é muito comum na reportagem, né? Ter gráficos, ter imagem, mas a imagem que colocaram aqui na reportagem, que foi retirado o suporte aqui, a Conexão Planeta, né? Foi tirada da internet. Nós temos aqui a seguinte reportagem. A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason de Caire Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas, todas têm no rosto a expressão do abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. E vamos lá. Nós temos aqui. Vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho de como essas questões aparecem na prova do Enem.
Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar atenção para a ilha de Lanzarote, localizada no arquipélago das Canárias com a vocação para o turismo, as muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos, a inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, que só pode ser visitada por mergulhadores, a construção do museu submarino como um memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar, ou paralelamente ela tem a função de chamar a atenção para a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que tem de ser relembrado para que não tornem a acontecer. Então, sem dúvida, vocês já sabem bem aqui a resposta, mas o nosso aluno que ainda não conhece muito bem o gênero, reportagem, qual é o seu objetivo, de repente pode ter alguma dificuldade na hora de responder essa questão, né? Primeiro, aspecto do gênero reportagem explorado nesse texto. Função informativa e reflexiva. A reportagem apresenta fatos reais, né? A obra, o artista, o museu, e ao mesmo tempo ela busca sensibilizar o leitor para a crise dos refugiados. A articulação entre a arte e a realidade social. O texto não apenas descreve a instalação artística, mas também a conecta com o tema humanitário atual, promovendo reflexão crítica. Conhecimento do gênero que o leitor deve mobilizar para responder corretamente essa questão. Então vamos lá fazer uma seguinte reflexão para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais eficiente. Reconhecer a estrutura da reportagem, né? Ele tem que identificar que o texto traz informações apuradas, contextualizadas, histórica e socialmente, além de descrição detalhada da obra. Entender o propósito comunicativo, compreender que a reportagem ela vai além de informar. Ela provoca empatia, ela estimula o debate, ela cumpre um papel social e cultural, né? Entender qual é o objetivo desse gênero. Perceber o uso de linguagem descritiva e expressiva. Saber que, embora seja um gênero jornalístico, a reportagem ela pode utilizar recursos narrativos sensíveis para envolver o leitor emocionalmente. Então, olha como é rico o trabalho com o gênero reportagem. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente olhar de como esse gênero deve ser trabalhado para que o nosso aluno possa ter êxito na hora da compreensão desse gênero. Condição de produção da reportagem. Ela é inserida num contexto histórico contemporâneo da crise migratória global, relaciona-se à realidade de milhares de refugiados, forçados a deixar seus países por guerras, fome e perseguições. Ela reflete o momento atual em que a arte contemporânea atua como forma de denúncia social e memória coletiva. Então, ela é destinada a um público interessado em temas internacionais e humanitários. Objetivo é informar e principalmente provocar reflexões críticas. A escolha do tema e da abordagem busca sensibilizar a sociedade para uma tragédia muitas vezes invisível aos olhos da maioria, né? Aqui é um momento, inclusive, de um diálogo importante para o nosso aluno sobre o tema abordado na reportagem. Conteúdo temático, crise humanitária e arte como denúncia. A reportagem articula dois eixos temáticos centrais: a crise dos refugiados, né, e a arte como instrumento de denúncia social e preservação da memória. Então, ao destacar a obra A Balsa de Lampedusa, o autor, né, da obra estabelece uma conexão simbólica entre o sofrimento humano real e sua representação artística. Olha que é uma excelente oportunidade da gente abrir o debate do nosso aluno sobre a importância também da arte para a complementação da informação, né, dessa reportagem. A reportagem ela segue a estrutura típica do gênero, como organização clara e progressiva. Título: desperta a curiosidade ao unir o drama dos refugiados a uma representação artística impactante. A Liede apresenta a obra em sua localização, situando o leitor no tema central. O desenvolvimento, né, contextualizada a crise migratória, descreve a instalação artística e aprofunda seu valor simbólico social. A conclusão encerra com uma reflexão emocional sobre o papel da arte como denúncia e memória. Estilo da reportagem: a crise dos refugiados, imortalizada para sempre no fundo do mar. Equilíbrio entre objetividade e sensibilidade. Apresenta dado como seriedade, clareza, né? Nome do artista, localização da obra.
Uso de linguagem descritiva e poética, especialmente nas passagens que relatam as expressões do personagem, o olhar da menina, né? Um olhar mais sensível do repórter ao olhar para as imagens e descrevê-la. Aproximação com o leitor, a linguagem sensível, próxima do público da realidade emocional dos refugiados. Será que o nosso aluno, ao olhar somente para a imagem, teria esse mesmo olhar sensível para a cena e saberia fazer essa contextualização do que se trata a cena, né? Função estética reflexiva. O estilo reforça o papel da arte como denúncia e instrumento de memória coletiva. Criação de imagens mentais marcantes, desperta empatia e torna a leitura mais envolvente. E aí um ponto importante a ser também detalhado quanto ao gênero, né? E aí e por isso que eu iniciei a nossa aula de hoje. Falamos sobre a questão da fake news. Então vamos lá, nós temos um texto, o impacto da educação, memes e fake news, o impacto na educação das crianças. O que isso tem impactado, né, na nossa educação, principalmente na educação de nossas crianças. Há quem diga que o Brasil nunca mais foi o mesmo depois dos memes. Na economia da velocidade, alguns apostam no humor, outros no engajamento político e tem gente investindo alto na mentira também. Diante desse cenário, uma pergunta se torna essencial. Será que todo mundo está conseguindo traduzir as mensagens postadas, curtidas e compartilhadas? Será que de fato, vamos analisar que as pessoas que estão, inclusive, compartilhando determinados conteúdos, elas estão entendendo o que está escrito ali ou qual a dimensão do compartilhamento daquela mensagem? Essa dúvida incentivou uma professora de língua portuguesa a desenvolver uma proposta de leitura e análise crítica de memes com estudantes do ensino fundamental na rede pública do Distrito Federal, na cidade de Samambaia. Percebi que muitos alunos e pais estavam divulgando conteúdo sem saber o que havia por trás das palavras, relata a professora. O que antes era engraçado para os alunos passou a ser visto com outros olhos, afirma a professora. Para ela, que utilizou a representação da criação de memes de WhatsApp como material gerador das discussões em sala de aula, aguçar o olhar sobre essas mensagens impacta diretamente a atitude de postar, de curtir, de compartilhar conteúdos ao estimular o uso consciente da informação que circula nas plataformas de mídia social. Letramento político e midiático é um desafio intergeracional. Em tempos de notícias falsas, de imagem manipulada, de memes sendo usado como triunfo e verdade de cada um, checagem de informação e interpretação de texto acabam se tornando falsas. E aí nós temos para esse texto que abre dentro da nossa sala de aula diferentes discussões. Inclusive, dá para a gente fazer uma atividade prática, da mesma forma que a professora fez, né? Distribuição, inclusive, de notícias falsas. Sei que os alunos, inclusive, saibam que essas notícias são falsas, para a gente ver até que ponto vai o filtro desses alunos, a filtragem dessa informação, e bem como se eles sabem também as consequências graves que eles podem causar com o seu compartilhamento. Levar mais a sério as notícias e aquilo que é compartilhado em rede social, que pode isso positivamente ou negativamente pode interferir na vida de pessoas, né? Então, a atividade prática. Título expressa o foco dado à reportagem. Esse título expressa o foco dado à reportagem. Ele remete o leitor ao principal ponto que é destacado ao longo do texto? Sim ou não? O texto informa sobre um tema de importância para a comunidade? No texto, percebe-se a quem ele se destina, ou seja, quem é o sujeito a quem a reportagem se dirige e o que pode ser presumido? Será que tem como, ao olhar o texto, a gente tem como saber para quem é o público leitor dessa reportagem? O texto atingiu o objetivo de divulgar informações com apuração de dados e confronto de opiniões de pessoas envolvidas no assunto? O temático apresentado no texto? Isso aqui são perguntas que a gente pode estar fazendo ao nosso aluno para que eles consigam fazer as suas respectivas reflexões. Além de um trabalho de apropriação do gênero, nós temos o dever também, como professor, de mostrar para os nossos alunos a maneira mais eficiente de como lidar com a informação. E nada melhor do que
além de apropriação desse gênero, do seu formato, dos mais diferentes suportes, é mostrar também para esses alunos que nem tudo que está veiculado aí, seja nas mídias digitais ou não, é confiável. É uma verdade absoluta. Dependendo de qual seja o suporte, de onde está sendo veiculado, somos nós, professores, que talvez nós sejamos a única porta para que esse aluno possa, talvez, não só conhecer as diversas possibilidades, né, de disseminação de notícias, mas também perceber que essas reportagens, elas podem ter um objetivo bem maior do que somente informar, mas como também, e aí a gente pode trazer como exemplos, o período político, gente, que é um dos períodos em que mais aparecem notícias falsas, reportagens, né, que são disseminadas em grupos e redes sociais, que podem inclusive atrapalhar, né, politicamente as pessoas envolvidas. E aí, gente, nós podemos ter um rico material e levar para a sala de aula, e aí vocês serão a nossa porta de entrada para um olhar bem mais crítico para esse gênero, para que a gente possa trabalhar ele de maneira eficiente. Agradeço todo pela participação, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aqueles que assistiram essa aula. Muito obrigada.